8 de julho de 2014. Aeroporto de Varna, Bulgária. As câmeras de segurança capturam um jovem alemão correndo como se estivesse fugindo do próprio inferno. Ele não tem malas, não tem documentos. Ele atravessa o terminal, pula uma cerca de quase 3 metros e desaparece em um milharal para nunca mais ser visto. Lars Mittank não era um fugitivo. Ele era um turista em férias, mas o que aconteceu nos bastidores daquele aeroporto? Hoje, o arquivo 404 abre o dossiê Mittank. Vamos investigar de medicamentos perigosos a teorias de tráfico de órgãos escondidas no Reddit. Eu sou Lobato Morel, e este mistério começa agora. Para entendermos o tamanho desse enigma, precisamos entender quem era Lars Mittank antes daquele aeroporto. Lars não era um aventureiro imprudente. Nascido em Berlim e criado em Itzehoe, ele era o que muitos chamariam de um cara exemplar. Trabalhador dedicado em uma usina de energia, Lars levava uma vida estável. Tinha amigos, uma namorada e uma rotina tranquila. Mas o que realmente definia seu caráter era a dedicação à família. Após seu pai sofrer um derrame, Lars ia direto do trabalho para a casa dos pais todos os dias, para ajudar nos cuidados e nas tarefas domésticas. Ele era, em todos os sentidos, uma pessoa normal e equilibrada. Não havia histórico de drogas, surtos ou comportamentos de risco. E é exatamente por isso que o que aconteceu na Bulgária é tão aterrorizante. O arquivo 404 não está tratando de um desaparecimento comum, mas da desintegração súbita de um homem que tinha todos os motivos do mundo para querer voltar para casa. Lars estava de férias com amigos. Tudo ia bem até uma briga por futebol com torcedores do Bayern de Munique. O resultado? Um tímpano rompido. Lars foi aconselhado a não voar devido à pressão da cabine. Seus amigos voltaram para a Alemanha. Ele ficou sozinho em um hotel de 5ª categoria em Varna. Foi aqui que o comportamento de Lars mudou. Ele ligou para a mãe no meio da noite, sussurrando, dizendo que 4 homens o estavam seguindo e perguntando o que era o medicamento Cefuroxima 500. Ele estava em pânico, pedindo para ela cancelar os cartões de crédito. Aqui entramos em um ponto que poucos canais exploram. Recentemente, a Bulgária registrou um aumento alarmante de 27% no uso de antibióticos. Por que isso importa? Porque o medicamento que Lars tomou, a Cefuroxima, embora comum, tem efeitos colaterais raros, documentados: psicose, paranoia extrema e alucinações. Estaria Lars Mittank sendo vítima de uma reação química violenta em um país onde o controle desses medicamentos é alvo de críticas internacionais? Ou será que o antibiótico foi apenas o gatilho para algo que já estava aí à espreita na mente dele? A Wikipédia destaca um ponto que gera debate até hoje: a Cefuroxima 500. Embora seja um antibiótico, o uso combinado com o estresse do tímpano rompido pode ter causado uma psicose aguda. Mas há quem vá além. Alguns investigadores sugerem que Lars pode ter sido usado como mula de drogas sem saber, ou que a briga inicial em Golden Sands envolveu pessoas muito mais perigosas do que simples torcedores de futebol. O fato de ele ter pulado uma cerca de 2,4 metros de altura cercada por arame farpado com tamanha facilidade mostra que ele estava operando sob uma carga de adrenalina que o corpo humano raramente sustenta. O comportamento de Lars no Hotel Color foi o prelúdio do caos. Registros mostram que ele passou apenas uma noite lá, mas foi uma noite de terror absoluto. Ele foi visto pelas câmeras do hotel, escondendo-se nos elevadores e circulando pelos corredores à meia-noite, claramente em um estado de paranoia persecutória. Mas o momento mais estranho aconteceu dentro do consultório do médico do aeroporto, o Dr. Kosta Kostov. Lars estava lá para uma última revisão antes de tentar voar. O médico relatou que Lars estava nervoso e errático. O gatilho para a fuga não foi uma voz ou um grito,
mas a entrada de um trabalhador da construção civil na sala, que estava lá para reparos no terminal. Ao ver o homem uniformizado, Lars gritou: "Eu não quero morrer aqui, tenho que sair daqui." Ele abandonou sua carteira, o celular e todas as suas malas, saindo em disparada. No Reddit, a comunidade não se convence apenas com a teoria do remédio. Usuários levantam pontos perturbadores. Um dos comentários mais famosos sugere que a briga de Lars não foi com turistas, mas com locais contratados para intimidá-lo. Outra teoria sombria fala sobre o tráfico de órgãos. Varna é uma cidade portuária com histórico de redes criminosas. Lars estaria sendo marcado no hotel porque ele abandonou tudo no aeroporto após uma consulta com o médico do terminal. O médico relatou que Lars ficou pânico quando um funcionário da construção civil entrou na sala. Para Lars, aquele homem era um carrasco. Ele correu para salvar a vida ou correu para fugir de um fantasma criado pela própria mente? Essa é a pergunta que divide os detetives da internet. A mãe de Lars, Sandra Mittank, nunca parou de procurar. Detetives particulares foram contratados. O milharal foi varrido por drones, mas nenhuma peça de roupa foi encontrada. Lars simplesmente evaporou. No podcast Caminhos do Desconhecido, discute-se a possibilidade de Lars ter sofrido um surto e se tornado um morador de rua com amnésia, vivendo em algum lugar da Europa sem saber quem é. Afinal, sem documentos e sem memória, ele seria apenas mais um invisível na multidão. Lars Mittank foi visto pela última vez entrando em uma floresta densa logo após o milharal. Ele não tinha água, comida ou casaco. Naquela noite, a temperatura em Varna caiu drasticamente. O que aconteceu na escuridão daquelas árvores é o que mantém o arquivo aberto até hoje. O caso de Lars Mittank é o pesadelo de todo viajante, uma sucessão de azares, um remédio forte e um país estranho. O que aconteceu no milharal de Varna em 2014 continua sendo um dos maiores pontos de interrogação da história moderna. E você, acredita na teoria do efeito colateral do antibiótico ou acha que Lars realmente estava sendo caçado? Deixe seu comentário. Sua teoria pode ser a peça que falta neste quebra-cabeça. Eu sou Lobato Morel. Este foi o Arquivo 404. Fiquem seguros e cuidado com o que vocês ingerem em terras estranhas.